Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabiola e para esta aula temos como objetivo estudar como são declaradas as variáveis em PHP. Variáveis são símbolos que armazenam valores temporariamente na memória RAM, como já vimos anteriormente. Sendo assim, toda a informação a ser processada por meio de um programa necessita ser previamente armazenada em um espaço criado para ela na memória RAM. Em PHP não é diferente. Nós precisamos declarar as variáveis no início do programa, especificando um tipo de dado suportado, como, por exemplo, tipos de dados inteiro, real, caractere ou lógico. Mas para serem declaradas, devem ser sempre iniciadas com o cifrão na frente do nome ou identificador da variáveis. Então, eu uso o cifrão na frente do nome ou identificador da variável. E os nomes também devem sempre começar com letras, que são os nossos caracteres, ou por underline. Nunca começar por números ou espaços e caracteres especiais. Então, são exemplos: cifrão CPF, cifrão underline CPF, cifrão nome, cifrão underline nome, cifrão fone, cifrão underline fone. Então, são variações. Sempre que formos declarar, devemos nos atentar quanto a colocar o cifrão e colocar o identificador da variável. Lembrando que o PHP é sensitive case, ou seja, se colocou nomes de variáveis maiúsculas, tem que usar maiúsculas. Se colocou minúsculo, tem que colocar minúsculo. Vamos definir então que aqui a gente sempre vai usar minúsculo para ficar mais fácil as nossas declarações. Em uma variável, podemos armazenar os mais diversos tipos de dados: inteiros, reais, caracteres ou mesmo booleano, verdadeiro ou falso. Quando atribuirmos inicialmente a ela um tipo de dado, ela sempre irá receber esse tipo de dado. Por exemplo, nome recebeu do tipo caractere, string. Se eu declarar nome aqui e receber numérico, vai dar erro. Então, sempre, quando declararmos algum tipo de dado à variável, vamos ter que usar esse tipo de dado no decorrer do programa. Neste caso, a variável nome não poderia receber dados numéricos, e sim, sempre dados do tipo string, pois inicialmente recebeu o tipo de dado string. PHP faz diferença entre maiúsculas e minúsculas. É sensitive case, como eu dito anteriormente. Então, a notação nome é diferente de nome iniciado com N maiúsculo ou de nome maiúsculo. A dica é que se utilize um padrão para nomear as variáveis. Por exemplo, minúsculos para variáveis mais comuns e maiúsculos com underline para variáveis de controle. Então, minúsculo para variável comum e vamos usar o underline para variáveis de controle, como login, identificação do usuário, password. Evite utilizar também maiúsculas, pois algumas variáveis pré-definidas em PHP são maiúsculas. Tenha muito cuidado ao escrever os comandos em PHP, pois, como eu disse, é sensitive case. Qualquer erro de escrita gerará a não execução do programa. Os tipos de dados são classificados em diferentes categorias. Temos tipos de dados numéricos, inteiros, números inteiros positivos e negativos, e do tipo float, que são números reais, positivos ou negativos, que englobam todos os números do sistema numérico e, inclusive, tem casas decimais. E temos os outros tipos de dados que
são string, são do tipo caracteres, e booleanos, que vamos usar verdadeiro ou falso. O tipo de variável geralmente não é configurado pelo programador. Isso é definido em tempo de execução pelo PHP, dependendo do contexto no qual a variável é usada. Como descrito anteriormente, se inicialmente atribuirmos string a esta variável, ela sempre receberá este tipo de dado. As atribuições de variáveis são feitas através do comando. Temos o símbolo de cifrão, o identificador da variável ou o nome da variável, igual, que é o símbolo de atribuição, e o tipo de dado que ela vai receber. Então, para atribuirmos valores às variáveis, lembrando que nós devemos sempre declarar essas variáveis, primeiramente com o símbolo de cifrão, ter um identificador, que é o nome da variável, o símbolo de atribuição, que é o igual, e o dado atribuído a essa variável. Aqui eu tenho alguns exemplos usando o tipo inteiro, usando uma expressão que é um cálculo, uma expressão lógica ou uma expressão aritmética. Eu tenho aqui um tipo booleano, que poderia ser falso ou verdadeiro, um tipo string e um tipo também caractere. Então, veja que aqui o dado atribuído a essa variável é do tipo numérico. Então, eu receberia ou números inteiros ou reais, e nunca do tipo string. Aqui eu faria um cálculo com essa variável x e y. Então, eu somaria o conteúdo da variável x e da variável y e ficaria armazenado na variável 2. Nessa variável aqui, eu atribuí como se fosse falso ou verdadeiro, que são atribuições lógicas, são do tipo booleano. Aqui eu atribuí como string, no caso eu escreveria alguma string aqui, né, e receberia só string essa variável. E aqui no caso, ele receberia somente um caractere, então só tem um caractere. Só poderia receber um caractere essa variável, não poderia ser inteiro ou real. Então, perceba que as declarações de variáveis, elas recebem aí um tipo de dado específico. Recebeu esse tipo de dado específico, ela sempre deverá receber esse tipo de dado, não posso trocar. Se ela recebeu do tipo string, sempre deverá receber do tipo string. Se foi numérico, sempre deverá receber tipo números e não strings. Também podemos inserir comentários no PHP, que podem ser de uma linha, onde utilizamos cerquilha ou barra barra, ou de várias linhas, onde nós vamos utilizar barra, asterisco, para iniciar, e, para finalizar, asterisco barra, que vão indicar o início e o fim do comentário, respectivamente. Vamos agora para um exemplo prático. Vamos abrir primeiramente o Notepad++, crie uma nova página. Aqui eu já estou com uma nova página. Vamos vir em linguagem, P e escolher PHP. Tudo que fizermos aqui será depois executado como PHP, que ele gera uma extensão .php automaticamente. Vamos abrir as aplicações HTML, uso o comando HTML, um cabeçalho, IAD. Vamos colocar um título para a página, então eu uso a tag title, coloco um nome para a página. Vamos colocar uso de variáveis em PHP. Fecha
a barra de título. E fecho a tag Read também. Perceba que eu preciso usar os comandos certinhos, porque senão não executa. Então, se eu abrir aqui a tag Read de HTML, que eu uso esses comandos em HTML, é necessário fechar aqui também. Abrir o título para exibir lá no título do browser. Fechei aqui também. Body, para eu começar a colocar os meus comandos. Começar a colocar os comandos no corpo do programa. Agora eu vou setar já os comandos PHP. Então, vou dizer que eu vou usar PHP. Então, o que eu uso aqui? Eu abro com interrogação e coloco PHP. Pronto. Vou já declarar algumas variáveis de uso. Vou colocar declaração de variáveis. Vamos ver como é que a gente vai declarar algumas variáveis aí no PHP. Então, veja aqui também que eu uso barra para dizer que é um comentário. Já havia explicado isso no material de apoio. Coloco cifrão e vou colocar um identificador para variável, um nome para variável. Vou colocar var1, de variável 1. Pronto. Igual. Ela vai receber valores numéricos inteiros. Então, coloquei 1. Vou colocar uma agora para receber valores numéricos tipo real. Vai chamar var2, variável 2. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 10.1. A gente usa ponto, tá? Ao invés de vírgula. E aqui vou declarar uma variável para receber do tipo string. Então, essa vai ser a nossa var 3. Igual, entre aspas, porque é string. Vou colocar aqui, vai ser do tipo caractere. Fechei a linha de comando com ponto e vírgula. Agora eu vou exibir os resultados. Exibição dos resultados. Só vou chamar a variável e apresentar o resultado dela. Lembrando que o comando para exibir uma mensagem ao usuário na tela é o echo. Echo. Abro aspas duplas e dentro vou escrever uma mensagem que sairá na tela. Exemplo de uma aplicação com variáveis em PHP. Fecho a linha de comando com ponto e vírgula. E agora eu vou pular uma linha. Então, para eu pular a linha, é o print, que vai imprimir algo na tela também. E dentro eu ponho o P de parágrafo, que é aquela tag usada a mesma tag usada em HTML para pular de linha, para dizer que é um parágrafo. Pronto. Vou vir aqui e vou exibir os conteúdos que estão nas variáveis. Então, eu vou colocar só uma mensagem que eu estou exibindo o conteúdo da variável 1. Para eu chamar, também vou usar o echo. E aí é só colocar a codificação que usamos para escrever uma variável.
var1. Farei o mesmo processo com a variável 2, a variável 3. Aqui também vou pular uma linha. Vou copiar esse código aqui e pular uma linha. Vou copiar esse aqui para ficar mais rápido. E vou trocar aqui. Variável 2, chama a variável 2. E aqui eu vou chamar a variável 3, o conteúdo da variável 3. Vou fechar minha linha de comando PHP. Então, eu uso interrogação e símbolo de maior. Fecho o corpo do programa. Tag body. E fecho agora também a tag HTML. São as tags de HTML. O próximo passo agora é salvar este arquivo. Então, eu vou lá, salvar. Vou no C2 pontos. No meu caso, eu já deixei na área de trabalho www, mas eu vou no C2 pontos só para exemplificar. Vem aqui, ó, o AMP, www, e vou criar uma nova pasta chamada aula 3. 2 cliques. Vou colocar exemplo 1. Salvei. Minimizo. Após minimizar, eu executo o AMP server, 2 cliques e espero carregar. Ele vai aparecer aqui embaixo na barra de tarefas. Vou no meu browser, digito localhost, Enter, e venho no arquivo que eu criei no www, que no meu caso aqui é aula 3. Venho no exemplo 1 e pronto, eu já tenho os resultados da minha aplicação feito aí no PHP.